Eu recebo aqui no estúdio o Rezende Neto, que é especialista em educação financeira. Boa tarde, Rezende. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso JL. Tudo bem? Prazer estar com você aqui. Prazer todo nosso. Hoje a gente vai falar sobre a importância da gestão de pessoas nas empresas, não é isso? Isso mesmo. Rezende, então acho que a gente pode começar falando sobre os principais pilares dessa gestão de pessoas. Okay. Quais são eles? Então, a gente pode se atentar à parte de contratação, seleção e contratação. Nós precisamos contratar a pessoa certa para encaixar na vaga certa. Não são todas as pessoas com todos os perfis que servem para todas as posições. Tem a parte depois de treinamento. O empreendedor ele precisa assumir a responsabilidade de treinar, por mais experiente que seja esse profissional, naquela empresa ele é novo. Então ele precisa ser treinado. A questão de feedback é algo que normalmente os líderes pecam muito. É muito importante dar feedback. Então, o que a pessoa precisa melhorar e o que ela está fazendo muito bem para que ela continue. E é muito importante que essa pessoa tenha metas, ela saiba qual é o objetivo, as expectativas estejam alinhadas. Eu acho que esses são pilares importantes. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles hoje aqui. Quais as estratégias, acho que o primeiro pilar que o senhor citou falou sobre identificar as características como iniciativa e disponibilidade nos candidatos, né? No caso, como a gente identifica um bom candidato? Ok. Existem algumas formas. Por exemplo, hoje na nossa empresa, para um profissional entrar, ele faz alguns testes. Testes de perfil, por exemplo, comportamental, como ele se sai em determinada situação. Um profissional pode ter muito sucesso numa vaga e nenhum sucesso em outro. Por isso a importância da empresa identificar isso muito bem. Muito importante também a questão de atitudes. As empresas já entenderam que elas contratam por conhecimento e demitem por comportamento. Então é muito importante avaliar que comportamentos são necessários, e aí existem dinâmicas, existe uma série de coisas que a gente pode usar para a gente identificar essas características. Certo, daí contratado o novo colaborador, né? O feedback, como o senhor citou também como mais um dos pilares, ele é muito importante, né, esse feedback contínuo, né, para o crescimento, né, o desenvolvimento do colaborador e da empresa, né. A gente costuma dizer assim, um profissional quando entra na nossa empresa, por mais experiente que ele seja, a gente entende ele como um bebê. E como a gente cuida de um bebê? Você tem que dar comidinha, tem que trocar fralda, senão ele morre. Então o profissional que chegou, independente da experiência, nós precisamos tratar ele. Se ele for muito experiente, esse ciclo vai durar menos tempo. Feito isso, ele passa a ser como uma criança. Criança bota o dedo na tomada, vai onde não deve, bate porta. Então a gente precisa cuidar de onde vai. Depois ele vira um adolescente. O adolescente normalmente é aquele que acha que a gente não sabe de nada. Ele é que sabe de tudo, né? E aí esse é o profissional. Depois ele passa para a fase adulta, é quando ele começa a honrar o seu líder, ser grato pela oportunidade que teve, e aí provavelmente está na hora de promovê-lo. E quando ele é promovido, ele de novo vira um bebê. E a gente começa todo o processo de novo. É um início novamente, Isso, né? Uma ótima analogia. Função. E como é que a liderança ela pode colaborar para diminuir a rotatividade no setor? A gente sabe que isso prejudica muito também o andamento do trabalho nas empresas, né? É verdade. Assim, a empresa ela tem uma responsabilidade muito grande na base de uma pirâmide. Na pirâmide de Maslow, por exemplo, eles podem buscar sobre isso, são necessidades básicas. Então a gente precisa ter um mínimo de condição de trabalho, ferramenta ideal. A partir dali, a liderança tem todo o papel para esse profissional crescer, toda a importância. Eu costumo dizer que as pessoas não pedem demissão das empresas, elas pedem demissão dos líderes. Elas, inclusive, não entram na justiça contra a empresa, elas entram sobre o líder. Então, a forma como esse líder trata o liderado é fundamental. Um líder excelente com um profissional não tão preparado, ele consegue fazer esse profissional voar voos altos. Alguns líderes são capazes de adoecer seus liderados. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Acho que uma questão dentro das empresas também é a diferença de gerações, né? Como é que um líder pode gerenciar bem essa questão? Temos pessoas da geração X, Y, Z, como é que administra isso bem? Então, na maioria dos negócios, você ter pessoas de perfis diferentes, gerações diferentes, ajuda muito. É importante que o líder estude, entenda, busque aprender sobre a diferença dessas gerações, mas não tenha isso como uma regra absoluta, ok? Então a geração X, por exemplo, eu sou de uma época que a gente entrava numa empresa e sonhava se aposentar nela, né? A geração Y nem pensar. Não ele entra assim. E com um mês ele já quer ser o diretor da empresa, né? E a gente tem uma geração que já nasceu com o celular na mão. É diferente a forma de lidar com essas pessoas. O ideal é que a gente consiga ter um equilíbrio e é o líder que precisa se desenvolver para tratar com isso.
cuidar disso. É verdade. Então, em resumo, Rezende, a gestão de pessoas no processo do crescimento da empresa, ela é fundamental, né? É assim, eu costumo dizer, quando a pessoa abre uma empresa, o primeiro objetivo dela tem que ser vender. Ela tem que vender, 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 vender. Eu costumo até dizer que o empreendedor, ele pega a bandeira do Brasil e inverte. Onde está escrito ordem e progresso, é primeiro progresso, depois ordem. Então, primeiro a gente vende, depois a gente organiza. Você começa a vender, você percebe que você não consegue mais entregar tudo que você vende. Então, você precisa ter pessoas para entregar. O terceiro desafio depois é processos, porque aí as pessoas estão ali, mas cada uma faz de um jeito, você precisa desenhar processo. Ninguém constrói nada grande sozinho, daí a importância de nós entendermos o quanto liderança é importante. E como ninguém constrói nada grande sozinho, você e o pessoal aí tem um grupo, né, para ajudar pequenos e microempreendedores, não é isso? Fala um pouquinho para o pessoal, façam aí o convite. Ok, eu quero falar sobre o CRI, né? O CRI nós somos um grupo de pequenos e micro e pequenos empreendedores, principalmente, onde eu, a partir da minha experiência e tudo que eu aprendi, tudo que eu apliquei na minha empresa, que eu comecei do zero, hoje a gente tem uma empresa que está presente no Brasil inteiro, a gente pega todos os conceitos e a gente leva para esse grupo. Esse grupo se reúne na Igreja Lagoinha, em Santos, Carvalho de Mendonça 74. E por a gente ter esse espaço, a participação dele é gratuita. Então você que tem interesse em caminhar conosco e aprender mais sobre empreendedorismo, sobre liderança, junte-se a nós. A gente se reúne sempre nas últimas segundas-feiras, nesse endereço, na Carvalho de Mendonça 74, mês de fevereiro, dia 26 de fevereiro, estaremos lá a partir das 20 horas. Uma opção de você fazer network, de você crescer e de fazer negócios. E é só chegar, precisa se inscrever, como é que faz? É só chegar. Ah, bacana. Rezende, deixa pra gente, por gentileza, suas redes sociais, aí alguma plataforma que você disponibilize, fale, né, um pouco mais sobre esse assunto. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto, mas o assunto é muito interessante. Acho que o pessoal vai querer ver um pouquinho mais. Muito bom, muito bom. Se você quiser me seguir nas redes sociais, @RezendeNOficial, ok? E lá a gente coloca conteúdos sobre empreendedorismo, sobre finanças, ou CRI_Santos também, são os dois perfis que você pode seguir, e aí você seguindo a gente se conecta melhor. Bacana. Rezende, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Até mais.